Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clare Treinamentos. Bem-vindo ao meu canal do YouTube dedicado ao cabeamento estruturado. Estamos hoje na Fluke e vamos conversar com o Richard Landim, gerente de contas estratégicas. Richard, tudo bem? Tudo bom. Conta um pouquinho sobre você e sobre a Fluke. Vamos lá. A Fluke pertence a uma corporação chamada Fortive. A Fortive, ela compra empresas e melhora a gestão dessas empresas. Então a Fluke pertence a esse conglomerado de empresas ligadas a teste e medição. Existem diversas empresas, como podem ser vistas aqui atrás da gente. Mas a Fluke nasceu 70 anos atrás, de John Fluke, focando no equipamento de teste e medição para equipamentos portáteis. Dentro da Fluke, a gente hoje chama de Fluke Elétrica, nasceu a Fluke Networks. E a Fluke Networks fica focada nos equipamentos de telecomunicações, como a gente pode perceber aqui já na frente da mesa. O Richard, a função do Richard é ajudar empresas de data center e os instaladores do mundo de comunicação a utilização desse tipo de ferramental, ok? Então, o que a gente tem no nosso portfólio? A gente começa, por exemplo, de ferramentas muito básicas, como por exemplo um punch-down. Então, ferramentas de instalação ou mesmo tesouras e decapadores, como tenho aqui no meu coldre. Então, isso aqui é um coldre modelo IS60 da Fluke com ferramentas para instalação. A gente também tem alguns localizadores, o pessoal conhece por diversos nomes possíveis, ratinho, birubiru, toque-toque, enfim, rastreadores de cabeamento. A exclusividade da Fluke é ter esse cara num tom digital, faz com que a gente possa fazer localização em redes ativas e não tenha o problema do ruído eletromagnético. Depois a gente tem equipamentos para teste, ainda em COP, um equipamento, por exemplo, para qualificação em COP, chamado K-Boy-K. Então esse cara vai fazer alguns testes e vai validar a relação sinal-ruído e emitir um relatório, então ele tem memória, emite um relatório dizendo que este link vai funcionar para 10, 100 ou 1000 megabits por segundo, tá ok? Não é um certificador, é um qualificador, é o nome, é a nomenclatura que a gente utiliza, e aí sim a gente começa a subir o nível e vem para certificação. E aí dentro da certificação a gente tem um equipamento para garantir pelas normas que o cabeamento está de acordo. Então, Richard, deixa eu ver se eu entendi direito. Você tem equipamentos para qualificação e equipamentos para certificação. Vamos tentar entender melhor a diferença. O que é a diferença de qualificar e certificar? Muito bem. Então, certificar, a gente pega, a analogia que eu costumo utilizar é a vazão de água de um cano. Então, se a gente pensar num cano de água, um cabo categoria 6, por exemplo, ele tem uma vazão que ele pode permitir de dados, de informação que pode fluir ali dentro. O que um certificador faz é testar a capacidade máxima da vazão desse sistema. Um K-Boy-K, ele vai simplesmente testar uma parte específica dessa vazão, que são os protocolos, as velocidades, 10, 100 mil, o limite dele é de 1 GB, né? Então dentro dessa vazão do 5E, você pode, a gente sabe que hoje a gente pode aplicar o 5E em até 5 gigabits por segundo, mas em que condições específicas isso tem que ser controlado, né? Com o certificador a gente consegue ter certeza ou não se você não pode aplicar 5 GB. Num qualificador a gente vai testar apenas até 1 GB, sabendo que o 5E poderia fazer muito mais, ou 6, que chega até 10 GB. Mas então o conceito é testar unicamente os protocolos de comunicação. Ele não gera pacotes, mas ele vai mandar o sinal, essa cabecinha aqui indutiva vai fazer com que esse sinal retorne a ele, ele vai fazer uma comparação sinal-ruído e aí sim ele vai emitir um laudo dizendo se esse cabeamento pode suportar determinadas velocidades, diferente de um certificador que vai testar, segundo todas as normas de cabeamento, dentro desses parâmetros, qual é a qualidade do cabeamento para a certificação do mesmo. Você chegou num ponto interessante. Então, para comparar um desempenho de um cabeamento com todas as normas de cabeamento aplicáveis, a gente está falando de um certificador. Correto. Então, se eu preciso comparar com as normas, eu não posso me utilizar de um cara desse. Esse cara fica focado para troubleshooting ou para o próprio cliente final que tem que dar manutenção à sua rede. Então, o foco não é tanto os instaladores de cabeamento, mas muito mais quem precisa dar a manutenção corretiva, reativa do cabeamento que ele possui. Esse foi o foco. É óbvio que pequenos instaladores podem se beneficiar de um cara como esse, porque grande parte dos problemas ele já vai resolver, problemas mais brutos, né? E ele não usa um certificador de um cara desse durante muito tempo, ele usa muito menos tempo desse cara e pode fazer mais obras com esse cara. Então a ideia
pode ser misturada desta maneira, mas são funções distintas, como você apontou. Perfeito. E ambos produzem relatórios que podem baixar no software e gerar um documento para o cliente? Excelente pergunta. O KBK, como eu falei, pode emitir um relatório. O relatório dele é extraído por um software dele chamado KBK Manager. Então, quando você compra um equipamento desse, você recebe um CD do manual e o software para instalar no seu PC, e através de uma porta USB você extrai os resultados para um PC para gerar um relatório. Uma coisa bem resumida, não é nada muito absurdo, não é muito grande, vários pontos podem ficar inclusive na mesma página. Diferente de um certificador, que vai salvar essas certificações, e a informação de cada ponto é uma página inteira, porque tem muita informação lotada ali. E aí a informação ela pode ser extraída de 3 maneiras diferentes. O primeiro método, o método mais usual, é o pessoal usar um cabo micro USB no equipamento e extrair a informação para o PC. Uma outra forma que o pessoal também gosta é utilizar a porta USB com um pendrive e exportar as informações para o pendrive, e daí com o pendrive ligar ao PC e gerar os relatórios no PC. A terceira maneira, a maneira mais, a gente gosta da palavra disruptiva, né? É a forma agora de mandar para a nuvem. Então, a gente conhece a internet das coisas, né? Quase todo mundo está entrando na internet das coisas, tudo está se ligando à internet, e agora também o certificador pode se conectar à internet. E aí, o que ele faz é, uma vez conectado à internet, você consegue não só baixar o setup de como testar o cabeamento, mas também enviar o que você testou para a nuvem, uma nuvem da Fluke, e aí você pode ter acesso através do www.linkwerlife.com, e nesse site vai ficar hospedado os seus resultados. Então, independente da hora que você fez, da forma como você fez, ou com que equipamento você fez, a informação é toda consolidada através da nuvem, e você pode ter acesso a essa informação a qualquer momento, seja no computador, seja no smartphone. O pessoal costuma me perguntar se precisa instalar alguma coisa para smartphone. Não é necessário, basta acessar o endereço www.linkwerlife.com. Quando você faz o acesso de um dispositivo inteligente, como um smartphone ou um tablet, a página é diferente, ela fica mais resumida. Por conta disso, eu não posso criar setups no smartphone, só no laptop, no PC, no desktop. Mas eu posso acompanhar os projetos dentro do meu smartphone. Okay? Então essas são as formas do resultado ser trabalhado. Perfeito. Bom, agora que vimos as diferenças entre os produtos principais da Fluke Networks, diferença entre qualificador e certificador, vamos apresentar cada produto individualmente, um pouquinho mais de detalhes para que vocês possam conhecê-lo. Vamos lá. Então aqui a gente tem o kit IS60. Dentro desse coder que a gente tem primeiro decapador de cabos em nível, então você consegue colocar o cabo aqui e fazer a decapagem dos fios. Depois a gente tem a tesoura de snips, uma tesoura com um prolongamento do seu cabo. Isso aqui a ideia é que você fique da parte de dentro do seu punho. Então a força que você vai ter não vai ser só dos dedos, mas sim do punho da mão. Então você tem muito mais torque ao utilizar uma ferramenta como essa. O put down, então o pessoal sabe como é que utiliza o put down. O put down vai ser feito a clipagem dos conectores fêmea, alto impacto, baixo impacto. A grande diferença da ferramenta da Fluke é que ele tem uma garantia vitalícia do equipamento, não da lâmina, mas do equipamento. Então você compra um para a vida inteira. E por último, dentro do IS60 você tem, por exemplo, a câmera, né? Então a câmera é extremamente potente, mas é uma câmera. O que normalmente tem no estoque dos meus distribuidores são um holder com esses 3 caras aqui, que é o kit IS50, ok? É o mais comum, o IS50 você encontrar no estoque dos meus distribuidores, tá bom? Okay? Então esse é o Intellitone. O Intellitone possui diversas funções acopladas a ele, mas ele é um localizador de cabos. Então a função básica dele é localizar os cabos. Localizar como? A gente usa um gerador de tom, existem vários equipamentos na nossa linha que fazem a geração de tom, e aí esse cara vai escutar esse som, transformar esse som elétrico num som sonoro. O primeiro modo é o modo digital. Modo digital exclusividade da Fluke, então mesmo que você tenha um cabeamento, que é muito comum no Brasil, né? Você tem um cabeamento percorrendo junto com a parte elétrica, e fica muito difícil esses localizadores analógicos de escutar alguma coisa, né? Por causa do ruído eletromagnético. Então o primeiro modo, o modo Intellitone. O segundo modo, Intellitone atenuado, então em vez de um feixe de cabo eu quero saber qual o cabo desse feixe de cabo. O terceiro modo, o modo analógico. E aí, dependendo da quantidade de ruído eletromagnético que estiver presente, eu vou escutar um som. Só de encostar eu já escuto um ruído pequeno. E por último, a função de mapeamento de cabos. Então eu utilizo a parte
debaixo aqui do Inteletone, coloco o meu cabo aqui, ele vai fazer um teste de pinagem de 1 até 8, os 8 pinos, e o LED de sincronismo fará o teste da blindagem. Tá ok? Essa é a função do Inteletone. Richard, é possível utilizar esse produto para localizar cabos que estejam conectados a portas ativas de switch? Excelente pergunta. Na função analógica, muitas pessoas têm dificuldade com outros tipos de equipamento. No da Fluke isso não é um problema, mas a gente não indica que isso seja feito, por exemplo, numa porta com um Power over Ethernet ativo, porque você está injetando um sinal, enquanto o switch também está injetando um sinal de alimentação ali. Aí a gente utiliza sempre o modo digital. No modo digital não há qualquer problema de fazer a localização de um ponto ativo, mesmo que ele tenha Power over Ethernet incluso. Temos então aqui um Versive, a plataforma de certificação da Fluke Networks. Dentro dessa plataforma existem vários módulos possíveis. Vamos começar abordando os módulos para cobre. Então, na parte posterior do equipamento, a gente faz a retirada do módulo. Esse é o módulo de DSX 5000, como pode ser visto aqui. O DSX 5000, um módulo de certificação de até 1 GHz, corresponde então até a classe FA, uma possível ou futura categoria 7A, se ela sair. Existem também os modelos DSX 600 até a categoria 6A, mas esse não é um Versive, o módulo fica parafusado no equipamento, mesmo que seja retirado, o software não reconhece outros módulos. E tem o DSX 8000, que seria para cabeamento categoria 8, ou inferiores, obviamente. Okay? Dentro do módulo de cobre, para certificação, a gente faz a certificação inclusive de 2 jeitos diferentes, link permanente ou canal. Aqui em mãos a gente tem os adaptadores de link permanente. Como vocês podem perceber, os adaptadores de link permanente têm terminais macho, e aí o terminal macho eu vou conectar então a um fêmea. Então um teste de link permanente seria executado, por exemplo, de um rack até uma tomada, tá ok? Do patch pen até a tomada, o espelho. Já o adaptador de canal, que vai ser acoplado aqui, esse adaptador de canal tem uma conexão fêmea, logo eu vou conectar um cabo aqui. Que cabo seria esse? Então seria o link permanente quando incluído com os patch cords. E aí eu vou fazer um teste de canal. Quando eu quero testar um patch cord, para teste de patch cord eu não posso utilizar de um rapaz como esse. Por quê? A conexão que vai aqui é a mesma que vai estar no ativo. Essa conexão não deve ser medida. Então essa conexão que vai aqui não é medida, é do cabo para frente que ela é medida. Se eu uso esse adaptador de canal para testar um patch cord, eu não estou testando as conexões, eu só estou testando a porção do cabo. É como se eu utilizasse um certificador para testar a pinagem. Acho que faz muito sentido, né? Dentro da certificação de cobre, a gente pode aqui dentro encontrar diversos tipos de limites possíveis. Por exemplo, inclusive os limites brasileiros. Então, em regiões, Brasil, vocês podem encontrar a ABNT 14565. Todas as classes pertencentes a esse cabeamento. Por enquanto, o único equipamento do mercado que possui a ABNT NBR inclusa como certificação. O pessoal está muito acostumado a utilizar a TIA ou a ISO, elas também estão presentes aqui. Dentro da TIA, clicando numa categoria, por exemplo, como eu comentei, categoria 6, você tem diversos tipos de certificação. Um dos primeiros que o pessoal tem usado bastante é a certificação para não só link permanente, mas um link permanente mais PoE. O que significa isso? Você começa a apresentar testes adicionais ao que o pessoal está acostumado, que são os testes de balanceamento e desbalanceamento resistivo dos cabos. O balanceamento do cabo é a soma da resistência de um par, isso garante, o efeito prático é a tensão. Como é que eu garanto que num link Power Ethernet eu vou ter os 48 volts? O loop resistivo é o que garante essa tensão. O desbalanceamento resistivo é a subtração da resistência ôhmica entre os dois fios de um mesmo par. E isso me garante a corrente. Se eu não tiver corrente suficiente, o meu sistema pode até ligar, mas ele começa a perder funções. Então, por exemplo, falando de uma câmera Power over Ethernet, ela pode até ligar, pode até se comunicar, mas ela não consegue talvez gerar a imagem ou talvez transmitir a imagem. Depende de quanta potência está sendo fornecida a ela. Ok? Vamos falar agora dos módulos de fibra ótica um pouquinho? Vamos lá. Então agora a gente tem aqui
O primeiro dos módulos, que é o módulo de CertiFiber, o nome correto da teste e certificação para ele chama-se OLTS, Optical Loss Test Set, então é um conjunto de testes para perda óptica. No Brasil, apelidado de Power Meter. Então, esse é o módulo de Power Meter, como alguns costumam chamar no Brasil. O que ele faz é, através de uma das portas multi ou monomodo, esse é um módulo que faz ambas as medições, tanto multi quanto monomodo, você envia a sua luz e uma outra porta para fazer a leitura da luz. Assim como no cobre que você tem uma unidade remota, está aqui a unidade remota, os testes em OLTS são bidirecionais, então você também recebe dois módulos para fazer o teste. Então, enquanto um está enviando o sinal, o outro módulo está recebendo o sinal. Depois esse outro módulo manda o sinal e o outro recebe o sinal. Então você faz a medição da perda óptica. Isso que é obrigatório por norma. Então, falando, se qualquer um pegar para ler a norma, vai estar escrito lá, descrito a certificação por Tier 1. A certificação por Tier 1 pede obrigatoriamente que seja feita a medida da perda. Medir a perda, então, deve ser realizada com esse tipo de módulo aqui. Ok? Um outro tipo de teste dentro da norma é o OTDR. O OTDR, então, não precisa mais de um remoto, então o remoto vai embora. Eu utilizo apenas uma unidade principal, que vai fazer o quê? Essa mesma porta, que aqui eu tenho equipamento que faça multi e monomodo, ambas podem trabalhar, mas aqui eu vou enviar o sinal por uma dessas portas e a mesma porta vai receber o sinal de volta, medindo então a luz refletida ou reflexão. Então esse rapazinho aqui, ele não mede perda, o que ele faz é medir a reflexão. Com base nas reflexões, antes e depois de cada um dos eventos, ele faz um cálculo, alguns também costumam chamar de estimativa da perda, tá ok? Então são tecnologias diferentes de teste, enquanto um mede a perda, o outro calcula a perda, por isso a norma coloca esse cara aqui como opcional. Alguns grandes data centers, bancos, esse tipo de instituição, fazem com que a certificação por Tier 2, que inclui o LTS mais o TDR como obrigatórias, mas vai da necessidade de alto desempenho de cada uma dessas redes. Então você está me dizendo que um teste de OTDR não substitui o teste do OLTS, é isso? Correto. A não ser pela função de troubleshooting, o teste de certificação de um OTDR ele é complementar ao do LTS, porque aquele cara sim mede a perda. Então, enquanto esse rapaz aqui mede a perda, esse outro aqui só calcula ou estima suas perdas. Então esse aqui é obrigatório, sempre obrigatório. Esse cara aqui pode entrar adicionalmente aos testes. Tem algum parâmetro que ele mede da fibra, o OTDR, que o OLTS não mede? Existem alguns, por exemplo, luz refletida, né? Então isso está começando a surgir na norma como ORL, Optical Return Loss, ou seja, perda por retorno óptica, e um Power Meter não consegue fazer essa medição, porque ele não consegue ver quanto de luz retornou a ele. Já um OTDR consegue tirar essa medida de retorno da luz. Então, uma medida, por exemplo, seria essa. Uma outra dificuldade que o pessoal tem num certificador apenas para fibra é descobrir os problemas que estão acontecendo. Por exemplo, rompimento. Então, se eu tenho um link e o link se rompeu e eu uso um Power Meter, se eu tenho um equipamento de um lado enviando luz e o outro para receber a luz, nenhuma luz será recebida, porque o link está rompido. Que informação adicional ele vai dar? Nenhuma. Simplesmente porque não chega a luz. Diferente de um OTDR, que não precisa de um outro equipamento na outra extremidade para fazer alguma leitura. Ele de um lado só vai apresentar o comprimento. O equipamento da Flug, por ter metodologias de trabalho diferentes, é o primeiro equipamento que apresenta o rompimento de uma fibra. Todos os demais OTDRs você vai ter sempre o fim de uma fibra. Cabe a você saber o comprimento anterior para saber se isso está rompido ou não. Perfeito. Ok? E agora a gente introduz um novo módulo também de OTDR, que é o OTDR HDR, de High Domain Range. Então esse OTDR com um range dinâmico mais alto, mais elevado, apenas monomodo, apresenta não só a inclusão também do comprimento de onda de 1625, como também o tratamento de redes splitadas. O pessoal costuma chamar isso no Brasil de GPON ou FTTX, existem vários nomes
para esse tipo de emprego em tecnologia de redes splitadas, mas o uso do splitter depende de um equipamento que possa entrar e sair pelo splitter, não é qualquer equipamento que pode trabalhar nesse tipo de rede, tá ok? Esse tipo de equipamento não tem range dinâmico para isso, o limite dele de até 130 km, esse cara aqui já tem um range dinâmico para mais de 250 km, e ele já consegue então entrar e sair dos splitters. Até um splitter de 128 portas ele consegue fazer uma leitura adequadamente. Muito bem, esse equipamento Versiv parece bastante completo, com muitas opções de testes. Existe algum curso para poder entender melhor como é que ele funciona, como é que se opera com todas as suas funções? Sempre quando é fornecido um equipamento Fluke, todo distribuidor é responsável por fazer uma entrega técnica, como costumamos chamar. Mas essa entrega técnica é muito simples, vai de mostrar quais são as funções, como fazer um setup básico e como executar os testes. Muito superficial. O que a gente sempre recomenda é que pelo menos duas pessoas de uma mesma empresa, a gente fala duas porque uma delas pode ficar doente ou pode se ausentar de algum momento, e você tem uma segunda pessoa, pelo menos duas pessoas na empresa tenham o que a gente chama de CCTT, que é a certificação criada pela Fluke, que aborda não só como usar o equipamento, mas quais são as normas, como usar corretamente as normas, como empregar o meu equipamento para que se aplique essas normas. E por último, a hora que eu tenho uma certificação, se ela deu errado, o que eu faço quando ela deu errado? Okay? Então todos esses temas são abordados no nosso CCTT, que tem duração de 3 dias. Mais informações vocês vão encontrar no nosso site www.flukeNetworks.com/ccttbr. Também no site da Clarity Treinamentos você também vai encontrar as informações, porque o Marcelo é o nosso instrutor oficial para o CCTT. Perfeito. Então aqui a gente tem o KBQ. O KBQ como qualificador, como a gente falou, ele vai fazer alguns testes mais básicos. E o foco dele foi criado pensando no usuário final, que vai ter que manter a sua própria rede. Então uma das primeiras coisas que o pessoal utiliza, no próprio modo de descobrimento, acoplar um ponto. Tenho aqui um ponto, somente o patch cord está solto. E aí ele automaticamente já vai detectar que esse meu cabo tem 2.2 metros, mesmo não tendo colocado nada na outra extremidade. Quando eu coloco o outro acessório na outra extremidade, ele melhora a precisão da medida de comprimento, 2.1, e ele confirma aqui a pinagem, mostrando que a nossa pinagem está correta para este cabo aqui, tá ok? Não encontra problemas com esse tipo de equipamento. Se você quiser informação dos pares, você pode ter informação de comprimento par a par desse cabo aqui, tá bom? Próximo, se esse ponto estiver ativo, então vou ligar agora no ponto ativo. Que informação ele vai me gerar? Voltei na tela anterior e aí ele me mostra que eu tenho 10 100.000, a questão do duplex sendo enviadas, mas ele também me mostra que esse cabo está com o par dividido. Que pares estão divididos? E agora ele também me acusa que tem o Power over Ethernet. Power over Ethernet, muita gente acha que só existe um padrão de Power over Ethernet, que é o AT, o que manda nos pares 1, 2, 3, 6, mas também existe o BT, que manda no 4, 5, 7, 8, que é justamente o caso desse cara aqui. Mas voltando ao par dividido, então, entre 1, 2, 3 e 6, esses pares estão divididos. Se eu entrar aqui na informação dos pares, ele vai me mostrar a informação quando o switch permite. Nesse aqui é só um injetor Power Ethernet, pode me mostrar comprimento, mas como está ativo ele não consegue mostrar o comprimento, mas ele não tem problemas de detectar que no 4, 5 e 7, 8 existe uma tensão injetada aí nesses pares, tá ok? Bom, se eu não sei que ponto é esse, quero fazer a localização deste cabeamento porque perdeu a identificação, eu posso vir aqui em tom. O primeiro tom que ele gera é o tom do Intellitone, lembrando que a gente está num cabeamento com o sistema de Power over Ethernet e ativo. Se eu tentar usar o sistema analógico, ele automaticamente me barra, porque ele detecta que tem o Power over Ethernet. Mesmo se eu insista nisso, eu posso talvez até conseguir gerar um pouquinho de sinal, mas automaticamente o equipamento se desliga do modo analógico para que haja proteção, tanto do equipamento quanto da porta. Então, você não vai queimar nunca o seu equipamento e nem a porta do seu switch utilizando o equipamento da Fluke, ok? Mas ele vai te avisar que você não consegue fazer a localização num tom digital. Vamos voltar aqui, desculpa, o tom analógico. Já num tom digital, coloco o tom digital. E aí eu posso fazer a localização através desse cabeamento
com o tom digital sem problema algum. Ok? Mais uma vez, se eu coloco no tom, olha lá, não deixa. Na hora que eu jogo para o analógico, ele me bloqueia. Se eu retirar daqui, apenas para vocês terem uma noção de como que é o tom analógico. Aqui eu mudo no Intelletone a chave seletora para a posição analógica. Deixa eu desligar aqui desse ponto. E agora o cabeamento que não tem sinal de Power Ethernet, eu consigo fazer a localização em analógico, tá ok? Muito cuidado quando forem usar localizadores em analógico em redes ativas, tá? Nos da Fluke você não vai ter problema, você não vai conseguir utilizar o recurso, mas em outros equipamentos você pode queimar a porta do seu equipamento, tá bom? Depois, o último teste que a gente pode fazer é o autoteste. O autoteste, então, ele vai garantir que este meu cabeamento está apto para determinados protocolos. Se eu pegar aqui e fechar nesse patch cord e fazer o teste, apenas esse patch cord, será que esse patch cord está apto para um sistema 10.100.000? Ele emite um resultado que sim, o botão F2, o botão para salvar, então eu posso salvar até 250 testes de qualificação, informando se está bom ou se está ruim o cabeamento para os protocolos 10.100.000. Se eu pegar agora um outro cabo, deixa eu desligar esse patch cord daqui, tem esse outro cabinho amarelo, quem já fez o CCDT conhece esse cabinho amarelo, vou ligar no meu sistema, vou ligar ao equipamento. Na tela de descobrimento, percebam que esse mesmo ponto que antes tinha 10.100.000, agora só tem 10.100. Nossa, será que o meu switch só é um switch 10.100? Será que ele não é um switch Gigabit Ethernet? Quando a gente pega para analisar o cabeamento, a gente já percebe que o par 4 está rompido. Se eu mando ele fazer um autoteste para validar os protocolos, ele vai informar que o 10 e o 100 funcionariam, mas que 1 GB não vai funcionar, porque 1 GB precisa dos 4 pares. Sem os 4 pares eu não vou ter a funcionalidade. Tá ok? Simples assim. Muito bem. Obrigado, Richard, por apresentar a Fluke Networks, o seu trabalho e os principais equipamentos para certificar e qualificar cabeamento. Tem alguma consideração final que você gostaria de falar com o nosso pessoal? Eu que agradeço a você, Marcelo, a Carta de Treinamentos, pelo espaço, pela oportunidade de poder expor alguns produtos. Eu espero que esse vídeo possa alcançar o maior público possível e que as pessoas possam tirar suas dúvidas, entender melhor e se profissionalizar mais, não só com equipamentos, mas também com os treinamentos, para que se tornem profissionais qualificados e que o mercado seja cada vez melhor. Ok, então muito obrigado, até a próxima. Até mais.